Figueirinha. Antes disso, enfim, a deputada Jandira Fegali vai ter que se ausentar, mas agradeço a presença. Boa tarde a todos. Saudar primeiro o Bruno, o professor Bruno Sobral, pela iniciativa, seu nome, Jandira, saudar também, obrigado pela ótima fala, e também meus amigos aqui da Assembleia, Luiz Paulo, Valdec, do Bruno, sou fã da iniciativa e de cada vez mais a academia e o parlamento estarem próximos, trabalhando no nosso cerne, que é a política pública. Que a gente possa montar políticas públicas que sejam realmente condizentes com as nossas dificuldades. Quero saudar vários presentes aqui, mas a figura do nosso amador Sapodino, o professor Luiz Passoni, da UENF, demais presentes aqui também. Vou tentar dividir, para fazer um pouco diferente do que já foi colocado pelos meus colegas de mesa, em 3 pilares. Primeiro, sobre desenvolvimento econômico, de maneira direta. Segundo, sobre educação. E terceiro, sobre fortalecimento das nossas instituições. Quanto ao desenvolvimento econômico, os Paulo e Valdec já falaram bastante sobre várias nossas vantagens comparativas e qualidades como Estado, mas existe algo que é central, que a gente entender realmente, numericamente, de maneira quantitativa, o que realmente nos traz de receita e o que nos traz realmente de dificuldades aqui no nosso Estado. E um desses grandes fatores é a indústria de óleo e gás. Já foi colocado aqui de maneira bastante exemplar tudo que é feito no nosso Estado, especialmente na maneira de infraestrutura, mas eu acredito que tem 2 grandes setores que a gente precisa focar mais, entender quais são os direcionamentos. O primeiro, o Comperj, que foi dito aqui, do que vai ser o Comperj em toda a região, a Zona Leste, como a gente chama, o pessoal da Casa Fluminense aqui, que também sempre bate muito nessa tecla, que isso vai muito além de um projeto de uma empresa, mas de um projeto de desenvolvimento de um Estado que marginaliza toda uma região de maneira histórica e você tem uma oportunidade de fazer algo de fato, mas isso não sai do papel, isso muda de forma super perene, então isso precisa sim se questionar e que a gente possa ter realmente um direcionamento para onde a gente quer chegar e como a gente chegar com isso. E outro grande empreendimento e grande fator de desenvolvimento de estrutura do nosso Estado é o Porto do Açu, como foi colocado aqui pelo deputado Luiz Paulo. Eu acho que a gente tem pouco conhecimento do que representa o Porto do Açu, em toda a sua geografia e todo o seu impacto, não só na óleo e gás, mas toda a infraestrutura do Rio de Janeiro, é algo realmente revolucionário para a nossa economia. E que a gente possa aprender com tudo que aconteceu no Norte Fluminense a respeito da Bacia de Campos, as coisas que aconteceram de bom, as coisas que aconteceram de ruim, o que deixaram de acontecer, como que a gente consegue aprender com esses ensinamentos para essa nova fase, mais voltada aqui para a Praça de Santos, e com todos os nossos possíveis encaminhamentos do gás, que é muito subutilizado no nosso Estado. Eu acho que dentro dessa linha de infraestrutura, tem uma questão que também me faz pensar muito, Bruno, a respeito das nossas portas de entrada do Estado. Acho que a gente tem uma porta de entrada extremamente subutilizada e que vem decaindo, que é o nosso aeroporto internacional Galeão. A gente fez uma audiência pública mês passado na ALERJ, na Comissão de Economia, do qual sou presidente, que identificou isso, fruto dos últimos 10 anos, que 40% dos nossos voos internacionais decaíram comparado com 2019. Então, de 2009 a 2019, a gente teve um retrocesso em torno de 40% dos nossos voos internacionais. Então, existe uma grande dúvida e uma grande dinâmica sobre por que isso está acontecendo. É óbvio que isso vai muito além, como a gente já conversou várias vezes, nós falamos do que é ver, que sim, tem uma participação, que é o nosso diesel, mas isso perpassa por segurança pública, isso perpassa por mobilidade. Quando você pensa hoje no Galeão, o carioca, o fluminense, de maneira geral, prefere pegar um voo do Santos Dumont para sair do país por Guarulhos do que sair pelo Galeão. O que está acontecendo com a via de acesso? O que está acontecendo com toda essa integração? Então, a gente pensar no Rio de Janeiro conectado, como porta de entrada do nosso país, como farol do nosso país, eu acho que, sem sombra de dúvida, como o local, cidade, região metropolitana mais importante, levando em consideração aspectos culturais, políticos, econômicos, sociais, como que a gente pode ter um Rio de Janeiro conectado para quem chega e para quem quer sair de maneira temporal. A questão do turismo também já foi colocada, mas acho que a gente tem uma vantagem comparativa de Estado, que perpassa, por mais que o Estado seja muito pequeno comparado com outros estados, o nosso Estado é muito rico na sua diversidade. E você tem alguns polos
que são conhecidos de maneira nacional e internacional, que vai desde Angra dos Reis, Ilha do Governador, até Búzios, passando pela região metropolitana, que isso são grandes ativos que nós temos no Estado, e ter uma maior integração com isso, entender que o Rio, sim, tem um enorme potencial de turismo, mas que isso precisa estar integrado na receptividade, como o Carioca e o Fluminense lidam com isso é central. A gente precisa ter uma política pública e precisa ter uma estratégia de propaganda do nosso Estado, de difusão do que nós podemos oferecer e como podemos recepcionar, que vai muito além só do jeito carioca de receber, mas de tudo que a gente pode ofertar de maneira econômica para quem está vindo aqui, e como que isso pode ser um pilar central de um planejamento estratégico de Estado. E por fim, nesse pilar de desenvolvimento econômico, algo que é central a gente pensar o Rio de Janeiro, eu acho que a academia tem um papel fundamental nisso, através das suas vocações regionais. Entender que o Sul Fluminense tem vocação regional diferente da região metropolitana, que tem diferente da Costa Verde, do Noroeste Fluminense, e como que a gente consegue, em cima disso, focar nas nossas vocações regionais e ter uma economia diversificada, uma economia que não fique dependente só de certos setores, mas que possa realmente se desenvolver baseado no seu micro. Eu tenho uma filosofia de política pública, Bruno, que vem muito de baixo para cima, que a gente comece a atuar de maneira local e, a partir disso, escalar para um algo mais regional, quiçá até estadual, até nacional. Outro pilar que eu queria focar é a importância da nossa educação como realmente pilar central de um projeto de Estado, do projeto de Estado de Rio de Janeiro. E quando a gente fala isso, acaba caindo em várias falas que podem parecer clichê, mas realmente o Rio de Janeiro tem uma vantagem comparativa no pilar de ciência e tecnologia, que já foi colocado pelo Novec e pelo Luiz Paulo, eu vou falar mais a respeito disso, mas também que a gente possa entender a importância da educação básica como algo central para o Rio que a gente quer amanhã, especialmente no que a gente diz de ensino técnico. Acho que a gente tem um potencial de escalar os nossos institutos federais, seja o Fluminense, seja o Instituto Federal do Rio de Janeiro, sejam todas as nossas redes da FATEC, dessas escolas técnicas, que têm uma proximidade maior com o que a sociedade necessita nas suas profissões. Então a gente tem realmente um potencial de entender o ensino técnico como algo central que é muito subutilizado, Paulinho. A gente vê a diferença que faz na vida das pessoas que passaram por lá, a atratividade que tem na carreira do docente, a própria questão da infraestrutura dessas escolas, que sim tem colocado nossos jovens com maior empregabilidade, maior chance de ter um emprego assim que terminar o trabalho. Isso passa por qual escola a gente está formando. Costumo dizer que a gente tem uma escola nível estrutural do século XIX, com professores do século XX, isso aqui não ensina um detrimento aos nossos professores, eu sou filho de professora e muito empático com toda a classe, mas que foram formados no século XX e nossos alunos do século XXI, e esse descompasso dos 3 séculos acaba gerando uma baixa atratividade da escola. E a concorrência à escola é muito forte. É a concorrência que vem do crime organizado, que vem do trabalho informal, ou vem da triste estatística que a gente tem, Bruno, do nem, aquele que nem trabalha, nem estuda. E quando você pensa para isso, você fala, mas aquele discurso, senador, de que quem quer vai conseguir, ou de quem quer, isso é uma crueldade que a gente tem quando a gente tem boa parte do nosso ensino médio, hoje na cidade do Rio de Janeiro, sendo só noturno, quando esse jovem não tem a possibilidade de estudar de dia, de manhã ou de tarde. Mas o que é isso? Se você estuda de noite, porque você está trabalhando, você tem uma família, você está no EJA, é uma questão. Agora, se você é empurrado pelo próprio Estado para estudar de noite, quando a gente sabe que é um ensino com várias questões, isso acaba sendo um crime no que a gente pensa de perspectiva de futuro para esse jovem. Então, a gente questionar realmente o acesso às oportunidades é fundamental para a gente poder comparar os resultados futuros. E dentro disso vem a questão do Rio de Janeiro ser a maior concentração de ciência e tecnologia do nosso país e até na América Latina. Não tem outra região metropolitana que congrega, como já foi dito, diversos centros de pesquisa, diversas universidades, seja a nível estadual, seja a nível federal, que tem realmente um histórico condizente com nossa herança de ter sido Distrito Federal, de ter começado, de certa forma, a nossa república por aqui, e que a gente possa assumir esse posto e entender o protagonismo que isso tem. Eu tive a oportunidade, quando eu estava no ensino fundamental, Luiz Paulo, de ser bolsista
jovem, no time juvenil do CNPq, através de um programa de iniciação científica. Eu sou criador do BMEP, que é uma empresa brasileira de matemática de escolas públicas, estudantes de escola pública, e aquilo foi revolucionário na minha vida, nas possibilidades, nas perspectivas de futuro que eu fui a ter. Então, com 14 anos, eu estava no Valonguinho, na UF, nossa querida UF Faldec. E você tem realmente essa antecipação do convívio com a academia, com a pesquisa, com o pensamento científico. Isso é um avanço, gente. O que a gente enfrenta hoje nada mais é do que uma grande cultura do anti-intelectualismo. Para quem interessa isso? A gente até questiona sempre para quem interessou essas políticas que vão contra os avanços intelectuais e contra a pesquisa, o ensino, a extensão, esse tripé que constitui a nossa universidade. E o último pilar que eu queria focar é a importância do fortalecimento de nossas instituições. E até tem um livro que eu gosto muito, imagino que você já deve conhecer também, Bruno, que Por que as Nações Fracassam, que é um livro que eu acho que diz muito a respeito de diferentes teorias que acadêmicos, economistas e várias pessoas ao mundo queriam justificar o desenvolvimento, ou o que chamam de subdesenvolvimento. E uma primeira explicação era uma explicação que passava uma explicação puramente regional. Então, se você é do norte, você tem a ser desenvolvido, se você é do sul, você tem a ser subdesenvolvido. Isso cai por terra de maneira muito central quando você compara, por exemplo, as duas Coreias, ou quando você compara Tijuana e San Diego, ou seja, estão na mesma questão, mesmo local, mas você tem ali uma diferença que vai muito além se você está no norte, está no sul, ou a própria Austrália, que está no sul, e conseguiu quebrar vários paradigmas, os estados que estão em processo de desenvolvimento. Depois vem aquela questão de que a gente teria um subdesenvolvimento cultural, que é a maior valera que você pode ter, até uma preocupação muito forte. Todas as vezes que a gente quis separar por cultura, a gente viu onde o mundo chegou. Isso também é injustificável quando a gente compara países que têm a mesma cultura, nesse caso as próprias Coreias, que conseguiram realmente quebrar paradigmas que vão além disso. E a gente chega na última teoria que eles apresentam nesse livro, que é a teoria das instituições, onde você tem instituições fortes. E esse fortalecimento das instituições é um processo contínuo. Da mesma forma que a gente trabalhou para reconquistar a nossa democracia, da mesma forma que a gente trabalhou, Luiz Paulo, para ter uma moeda forte no nosso país, uma economia que com seus altos e baixos tivesse uma moeda que desse equilíbrio para isso, e a importância dentro do pilar de desenvolvimento econômico, a gente tem uma mentalidade sim de equilíbrio fiscal, que é óbvio que isso é um processo, mas a gente entender que a gente gasta mediante o que a gente pode ter, e que sim, a gente precisa priorizar os que mais necessitam, as políticas públicas que dão mais acesso a essa transferência, e que a gente consegue ter um impacto na ponta, mas que a gente já aprendeu com esse Estado, que esse processo de endividamento, a conta vem mais cara e mais cara. E que a gente possa entender que as instituições, nesse último pilar, elas são formadas por diversos ensinamentos, pessoas e políticas públicas que vão consolidando as nossas próprias instituições, como o ERJ. Eu acredito que esse momento é especial porque ele passa pela pergunta do qual é, o que o ERJ tem para acrescentar para o nosso Estado, nosso projeto de Rio de Janeiro, dos pilares que a gente acredita que nossas instituições devem ter, baseadas na ética, baseadas na transparência, baseadas na escalabilidade e capilaridade do que a gente acredita de política pública, e que a gente possa ter, como o deputado Luiz Paulo bem disse, amanhã estaremos votando na LERJ, e sabe que tem meu apoio contra isso, planejamento, que a gente tenha meta, que a gente tenha objetivo, que a gente entenda que uma estratégia ela perpassa por você sentar, você fazer brainstorm, você trocar, você entender aonde você consegue ir, aonde você consegue frear, e por meta e objetivo subsintende o que, quem está responsável por isso, quando é o seu prazo de entrega, como você pretende executar e por que você está fazendo isso. Se a gente fica fazendo questões adoidadas nesse Estado, como foi a nossa política de amigo rei referente aos incentivos fiscais, porque não tem nenhum acompanhamento, porque não tem nenhuma sequência sobre aquilo. O Comperj muda e desmuda e depois muda de novo, porque não tem esse planejamento, porque não se trata a coisa pública como ela deveria ser tratada, com seriedade, com diálogo, com democracia. Fica essa escuridão no que a gente entende qual é o próximo passo, que isso é muito perverso para o nosso Rio de Janeiro. Costumo dizer que mais do que ter a capacidade de ser uma pessoa, trabalhar com ética e integridade,
e mais do que ter a capacidade técnica, a gente tem que ter a vontade de estar fazendo isso. Eu acho que hoje, o que a capital, o que a cidade de Janeiro mais carece, é a vontade das lideranças de estarem trabalhando, de não quererem estar lá. E você vê uma cidade ser praticamente entregue, um estado, uma região metropolitana, sem um planejamento, como foi bem dito há pouco. Eu acredito que esse lançamento hoje da Rede ProRio, ele significa essa proximidade, Bruno, da academia, com toda a sua defesa das evidências, das políticas públicas fomentadas de maneira completa, com o parlamento, que hoje vem aqui sendo representado por nós e pelos outros que estiveram aqui, que é um impacto direto na ponta. Que a gente possa, de uma vez por todas, entender que política pública não é lugar de achismo, de lugar de ficar experimentando algo que nunca foi feito. Política pública é um lugar de evidência, é um lugar onde a gente acredita, onde a academia já testou, onde a gente pode realmente dar escalabilidade para aquilo que já foi pensado, estruturado, dialogado. E para finalizar, convidar vocês todos, e na nossa dinâmica da LERJ, na nossa Comissão de Economia e dos Comércios, do qual o Valdec é vice-presidente, eu sou vice-presidente, o Luiz Paulo também, junto à Comissão de Tributação e Crise Fiscal, vem contribuindo muito com isso. Nós vamos fazer uma jornada do impacto do corte federal, que foi mais ou menos a sacada, mas mais do que isso, é do impacto das nossas universidades na nossa economia do Estado. Baseada em 3 audiências públicas, uma focada no curto prazo, entendendo o que essas universidades e esses institutos federais geram de emprego e geram de renda interna. Estão mais focados na gestão do que a gente chama hoje de verbas discricionárias a respeito disso, da empregabilidade interna. A segunda audiência pública é focada no impacto ao redor, como o Valdec bem disse, o triste acontecimento e as consequências da Gama Filho, na região de Piedade. A gente tem hoje, por exemplo, a nossa universidade rural, nossa federal e seropédica, que gera muito do desenvolvimento econômico daquela região. A UF, em Niterói, um grande. Professores presentes aqui da nossa universidade rural. Você imagina a seropédica hoje sem a universidade de... Acaba. Você imagina todos os polos, você imagina a região da Cantareira sem a UF, ou campus sem a UENF? A gente precisa entender quais são os impactos ao redor da nossa economia no médio prazo. Então vem essa segunda audiência pública. E terceira, qual é o impacto dos nossos centros de ensino a longo prazo no que tange a arrecadação do nosso Estado e empregabilidade dos nossos jovens, do nosso futuro. Então, através de bastante regressão, bastante econometria, a gente conta com isso também, que a gente possa ter essa jornada econômica do impacto das universidades na economia fluminense. Bruno, acho que hoje é um marco, é um começo, que a gente possa ter uma continuidade, assim como a UERJ tem se colocado a respeito disso, outras instituições também têm feito, mas acho que a UERJ precisa sim ter essa provocação, que já acrescenta muito, mas pode acrescentar cada vez mais nas nossas políticas públicas, no nosso bem-estar do cidadão, que a gente tenha realmente esse pilar de ensino, extensão e pesquisa atuando diretamente na ponta do que a gente acredita que são políticas públicas de qualidade baseadas em evidência. Obrigado.